Olá, pessoal, tudo bem? Aos que não me conhecem ainda, eu sou o professor Caio Vitor, professor de literatura, e hoje vamos falar da obra da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Bom, fiz um vídeo recentemente falando em relação à prova da UEL, como que ela funciona, os livros e tudo mais, e lá eu comentei que a UEL cobra 5 romances, essa é a estrutura, né? Narrativas longas. No caso, uma delas foi substituída por um romance, né? E entrou o Diário da Carolina Maria de Jesus, não é um romance como nós estamos acostumados, tá, pessoal? Aqui realmente é estudo diário, então a UEL acabou inovando nessa parte. E uma outra coisa que eu mencionei e que eu comi bronha foi em relação à literatura afro. Eu mencionei que a UEL tem esse caráter de trazer a literatura afro, e esse ano são 2 obras de caráter afro. Eu tenho o romance do Agualusa, Entendedor de Passado, e também esse livro, Quarto de Despejo. Beleza? Bom, como que vai funcionar essa aula? Eu não vou ficar falando aqui do enredo, porque não temos tanto enredo para falar assim do livro Quarto de Despejo. A gente vê quais são as temáticas mais abordadas, entender um pouco desse caráter sociológico, crítico, que devemos ter em relação ao, ao livro, tá bom? Então, eu montei esses slides aqui. Para quem não conhece, a Carolina Maria de Jesus, ela nasceu lá no início do século XX, 1914, morreu em 77. Ela morreu com alguns livros já publicados, não teve um certo reconhecimento, vamos dizer assim, só que ela acabou caindo no esquecimento. Aqui são algumas capas desse livro que hoje está na lista da UEL. Ele foi publicado lá nos anos 60, ela estava viva, ela ganhou uma grana com a publicação dele. É um livro que foi traduzido em vários idiomas, mais de 12 idiomas. Achou comprar um sítio, né, tudo mais. Só que depois de sua morte, ela morreu em 77, se não me engano foi de 76 a 2000, esse livro não foi mais reeditado. Então vejo que é uma autora que caiu no esquecimento gritante da sociedade, especialmente da crítica literária, tá? E para vocês verem, né, gente, ela incomodou muitos autores do seu tempo. Então tem uma rixa muito forte em relação ao Jorge Amado. Depois vocês pesquisam aí na internet. Mas ele ficou muito ciumado, porque ela vendia mais do que ele nas feiras, né? Então ele tentava a todo momento boicotar a Carolina. A Clarice Lispector conheceu a Carolina e deu seu reconhecimento, então isso foi muito interessante. Só que o Quarto de Despejo é uma obra que a gente tem que pensar numa obra que pertence à segunda metade do século XX. O que acontece no Brasil, na produção literária brasileira, na segunda metade do século XX? Ponto aqui para vocês, pessoal. É um território totalmente contestado. Como assim, Caio? Um território contestado? Quem fazia literatura até então, o que eles apresentavam e como eles se apresentavam? Eles tinham experiências pessoais para legitimar e falar que aquilo realmente existe desse jeito? Quem está produzindo literatura? O que acontece com as pessoas que estão à margem da sociedade, que não faz parte do cânone, não faz parte da sociedade média, burguesa da época? Então, o que eu tenho na segunda metade do século XX são autores que contestam esse espaço e trazem a sua voz para compartilhar com a sociedade, tá? Então, é um território contestado pelos autores marginais, das minorias, e aí eu coloco a Carolina Maria de Jesus como uma delas. O que está em jogo aqui, pessoal, é trazer esse olhar pessoal e sobre o mundo. E mais do que isso, é você ter o seu reconhecimento. A Carolina vai lutar muito por isso. Depois a gente vai falar sobre esse processo na sua escrita, tá? Outro tópico também, aí aqui eu chamo a atenção, porque estou me referindo à produção literária que é feita, produzida pelas minorias, porque o que vai acontecer com essas minorias, né? E aí eu estou falando assim de autores homossexuais, negros, favelados, que moram na favela, né? E que aí vai ter um nome aí de autores marginais, periféricos, enfim. Eles vão trazer, na verdade, uma identidade coletiva, uma memória coletiva, que ele viveu, mas que se respalda em outras pessoas também, tá? Por isso que aqui eu coloco para vocês como uma identidade coletiva, o grupo dos marginalizados. É o que acontece, por exemplo, com a Carolina Maria de Jesus. Já vamos falar sobre isso. E também, o que é uma tendência dessa literatura da segunda metade do século XX, e hoje também,
é um olhar realista. E esse olhar realista, que tenta legitimar, mostrar que realmente é possível, ele fica muito próximo da experiência pessoal. Tanto que é comum que nessa produção que acontece, né, pós-modernista, da segunda metade do século XX ou contemporânea, é o autor trazer experiências pessoais para o texto, só que ele misturou pessoal com ficcional. E aí vira esse bem bolado, tá? Mas por que isso? Porque é uma necessidade de mostrar para os leitores que isso realmente existe. E quando você realmente viveu aquela história, certamente você tem uma capacidade descritiva de produção muito maior, tá? Então, isso é o que estava acontecendo, isso é o que começa a acontecer com essa literatura. Em contrapartida, a Conceição Evaristo, que é uma autora negra, contemporânea, está nativa, militante, ela vai produzir, né, um estudo, ela também é professora universitária, de 2005, aí eu coloquei para vocês, e aí depois vocês pegam as palavras-chave, que ela vai falar que não é só isso. Que dentro dessas minorias, nesses nichos, vamos dizer assim, existe funções sociais do texto literário. Como acontece, por exemplo, com o da literatura de autoria feminina negra. Então, tem os textos de autoria negra, mas, sobretudo, feminina. Olha o que ela coloca aqui pra gente. É um texto de 2005, tá, pessoal? Todo o discurso, toda a produção literária de autoria negra feminina é uma produção que apresenta sempre duplos questionamentos, sendo eles o machismo e o patriarcado. Por quê? Não é só a mulher negra questionando uma questão de raça, mas uma questão do machismo também, né? Então, sempre duplos questionamentos ela coloca. Depois, ela vai falar que as mulheres negras vivem a escravidão há séculos. E isso é muito importante, porque embora eu tenha um movimento no Brasil, a chegada do feminismo nos anos 70, é um feminismo que não representa as empregadas domésticas. É um feminismo que não representa, por exemplo, mulheres como a Carolina Maria de Jesus, tá? Então, olha que legal que ela observa aqui no seu texto, tá? E uma outra observação, gente. Toda vez que eu pensar em relação à mulher negra, e eu tendo aí, né, essa pirâmide social, a mulher negra sempre está abaixo de todos. Porque o negro, e depois do negro, certamente o homem branco fica na frente da mulher negra, porque ela é mulher, e aí está ela. Então vejo que ela é inferior até nesse aspecto. E aqui eu coloco, aqui já é uma fala minha, né, essa necessidade do lugar de fala. O que é o lugar de fala? O lugar de fala é um lugar de experiências, de realidades que eu não estou inventando e que eu tenho propriedade para falar sobre, tá? Isso, pessoal, traz uma certa identidade do sujeito, tá? E isso é muito interessante, porque quando isso acontece dentro de um texto literário, dentro de uma, seja conto, romance, enfim, ou diário, como é o nosso caso aqui, eu estou trazendo uma autenticidade para o texto, como se fosse algo totalmente inédito, tá? Então, certamente, eu pegar, por exemplo, a Clarice Lispector retratando o racismo no Brasil, vai ser bem diferente do que eu pegar a Conceição Evaristo, ou ainda se eu pegar a Carolina Maria de Jesus retratando o racismo no Brasil. Por quê? Essa tem lugar de fala, essa tem propriedade, tá? Então, isso é muito interessante e isso aparece bastante nessa produção, sobretudo da Carolina Maria de Jesus com esse livro aqui, beleza? Então, essas tendências que estão acontecendo aí na segunda metade do século XX, todas essas que eu coloquei aqui para vocês, e aí eu resgato rapidamente, eu vou ter alguém contestando o espaço, falar sobre eu, as pessoas perceberem que eu estou aqui, um olhar muito realista, muito próximo à verdade, o questionamento racismo e o patriarcado, a mulher negra empregada e submissa a um homem negro, e a mulher, no caso, a Carolina Maria de Jesus, falando da sua experiência a partir do que ela viveu. Então, tudo isso daqui, que é uma tendência, aparece no livro Quarto de Despejo. E por isso que eu estou aqui para vocês, tá, gente? Marquem aí, que eu acho bem interessante. Eu já havia mencionado que a UEL, ela tem uma tendência de cobrar
um olhar crítico do aluno diante do objeto, diante do texto literário, e é isso que vocês têm que observar quando você se deparar com essa obra. Não tem como a gente ficar fazendo um resumo do enredo, que acontece em cada parte. Acho que não seria até produtivo. Mas eu trouxe para vocês algumas frases que vai mostrar um pouco dessa Carolina de Jesus multifacetada. Como assim, Caio? É uma mulher de muito conhecimento. Por ser uma catadora, ela não teve acesso à educação, estudou até a primária. O que ela pegava, ela lia e ela foi aprendendo sozinha. Ela não tinha o domínio das normas, das normas, né, da norma culta da língua portuguesa, mas ela tinha toda uma poeticidade implícita no seu discurso, tá? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem. Aqui. Eu não estou preocupada que ainda não contemplei os jardins da cidade. Então, veja, uma visão mais poética da cidade. Ou, eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Então, uma mulher racional. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Vejam, aqui eu tenho uma visão mais política. Ou, parece que vim ao mundo predestinado a catar, só não cato felicidade. Aqui eu tenho um discurso também poético que ela coloca, mas um dos mais importantes fragmentos é a gente entender o porquê desse título, né? Quarto de despejo. Olha como ela coloca, ela vai classificar a cidade onde ela mora, favela de São Paulo. Ela fala o seguinte: estou no quarto de despejo. E que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Então, aqui ela sabe que é emprestado, porque ou vai queimar ou vai para o lixo. E olha a metáfora dela. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos, ou seja, o que não presta. E a gente vai conhecer um pouco dessa favela. O Antônio Cândido, que é um crítico literário muito importante, ele vai falar o seguinte, que a partir do momento que você se depara com uma literatura, ele não fala marginal, mas vamos assim, dessa literatura de minoria, né, que está ganhando espaço agora no século XXI, você se coloca solidário a essas problemáticas, porque você não vai ser um cara alienado, tá? Porque uma coisa é você pesquisar a favela e você ler um texto produzido por um jornalista lá no G1. A outra coisa é você ver um texto produzido por uma pessoa que mora na favela, e aí, a partir do momento que você tem esses acessos, certamente você está sendo solidário, tá? O que acontece nesse quarto de despejo dela, como ela menciona? Muitos problemas sociais, tá? E esses problemas sociais não ficam restritos apenas a esse livro que está na lista da UEL. Por curiosidade, Casa de Alvenaria também, Fome, Provérbios, são obras que ela publicou enquanto estava viva, e você vê esses problemas sociais se debruçando nessas outras produções literárias. Caio, mas ela só produziu 4 livros? Não, gente, ela produziu vários livros. Na verdade, eu conversei com uma pesquisadora aqui de Londrina, chamada Amanda Crispim. Ela participa de um comitê que estão resgatando essa produção literária. E, assim, ela produziu mais de 20 obras inéditas. Não, no momento eles têm mais de 20 obras inéditas, né? O Quarto de Despejo, ele é um recorte de 20 diários produzidos em 5 anos em um livro, ok? E os outros relatos? Eles estão resgatados recentemente, vai sair não sei quando, mas tem muitos outros livros. A Carolina de Jesus, ela tinha um sonho de publicar, então ela escrevia muita coisa e entregava o caderno escrito para as pessoas. Então, aqui é onde mas ela escreveu romance, ela escreveu peça teatral, ela escreveu contos, crônicas, ela tem vários poemas que, inclusive, ela não chegou a publicar, então como ficava com ela esses textos, posteriormente ela começa a fazer correções nesses poemas, né, especialmente da parte da linguagem. Ou seja, é uma autora que produziu muito, só que naquele momento ela não conseguiu publicar, ela caiu no esquecimento, triste, infelizmente, mas recentemente, e damos graças a Deus,
a Companhia das Letras assumiu o compromisso, eles vão começar a publicar toda essa obra da Carolina Maria de Jesus. Então tem uma equipe, eu acho que de 5 ou mais professores, que estão resgatando, lendo, e tem livros que ela deu para um cara que é lá dos Estados Unidos, aí tem uma briga judicial, tem um instituto que não quer dar, um instituto que não deixa tirar, mas enfim, eles estão resgatando, porque tem muita coisa que ela produziu e que ainda não temos acesso, tá? Mas sobre o livro Quarto de Despejo. Bom, eu separei aqui para vocês uma parte estrutural, depois a gente analisa uma parte temática, tá? E aí, por fim, eu deixo aqui algumas reflexões para vocês pensarem como que a UEL pode cobrar esse livro, beleza? A estrutura da obra é um diário, o espaço ele é focado certamente na favela, lá no bairro, né, Canindé, que é as margens do rio Tietê, e vocês vão ver que o ambiente que fica mais comum ali entre os relatos é a favela, o ato de buscar água, o frigorífico, que é muito importante esse frigorífico, né, ela pega muitos ossos lá, ela vai no Senhor Manuel também, enfim, então o espaço, ele não acaba sendo assim, multifacetado. Algumas vezes ela vai na delegacia, o filho mais velho dela dá muito problema, enfim, às vezes ela vai numa festa, então o espaço central certamente é o bairro Canindé, tá? Uma favela onde acontece toda a história. O tempo aqui é só para vocês perceberem. São recortes, né? Como eu havia comentado. Então, tem 15 de julho, 28 de julho, 2 de maio, 31 de dezembro de 58, antes era 55. Depois, dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 59, eu errei aqui, desculpa. E o último relato é do dia 1º de janeiro de 1960. Então, vejam aí que nós temos 5 anos recortados dentro desse diário. Eu chamo a atenção para a gente observar, porque ela vai terminar no dia 1º de janeiro. E é a questão da água. Como assim, Caio? Bom, o livro é cheio de metáforas em relação ao que acontece. Quem são as pessoas que aparecem aqui? De personagens, eu tenho a nossa narradora, né, Carolina Maria de Jesus, os seus filhos, né, a preocupação diária dela, Bela Eunice, o João José, o José Carlos, e o senhor Manuel, também conhecido aí, o Orlando Lopes, tá? O que acontece aqui? Na verdade, o senhor Emanuel e o Orlando Lopes, desculpa, eles estão no mesmo nível, tá? Não é a mesma pessoa. Quando eu pensar nesses personagens, esses personagens estão entrelaçados com histórias que envolvem as seguintes temáticas: a água, o fato de ser mãe, a literatura e a criticidade dela. Certamente, né, os filhos se voltam nessa parte de ser mãe, fome e água, tá? Então, quando abordar essa temática, você vai ver que esses são os personagens que estão em volta desse tema. Quando eu penso em relação à questão da fome, é onde ela vai remeter ao senhor Manuel, tá? A outras pessoas, porque às vezes ela não tem dinheiro, ela depende deles, né? Das doações. E a criticidade de fazer literário é bem interessante a gente observar aqui, porque ela trabalha com uma metalinguagem. Ela fala da literatura fazendo um texto literário, tá? E a criticidade aqui, gente, é esse olhar político que ela tem, muito afinado, inclusive. Não sei se vocês lembram do Fabiano, lá do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, mas Fabiano, quando ele é preso lá pelo Soldado Amarelo, ele sabe que ele está errado, mas ele não consegue verbalizar. Aqui eu tenho um oposto. Eu tenho uma mulher que sabe que está errado e a consegue verbalizar, inclusive ela reconhece que os escritores têm medo das pessoas que escrevem, porque o escritor ele é capaz de eternizar na escrita o que ele quiser, tá? Então, e ela se aproveita dessa criticidade, a gente vai comentar isso lá no finalzinho da aula, beleza? Bom, separei aqui alguns fragmentos para a gente refletir um pouco sobre essas temáticas, como que aparece. Então, o fato da água, que eu comentei com vocês, o primeiro e o último capítulo volta-se dela indo buscar a água, e aí a gente tem que observar essa literariedade que nós temos, essa poeticidade nesse ato de buscar a água. A água é só beber a água, a construção também. Então, por exemplo, fui buscar a água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão. Depois, já faz 6 meses que não pago a água, 25 cruzeiros por mês.
Eram 4 horas quando fui pegar água, porque o tal Orlando Lopes disse que não deixava eu pegar água. O último dia do diário, levantei às 5 horas e fui carregar água. Ou seja, vejam aqui que a água, que ela é fluida, segue a vida, ela acompanha essa rotina dela. O que isso pode trazer para vocês com as outras obras da UEL, tá? E vejam que em alguns momentos você vai trazer uma poeticidade para se referir à água. Então, a água, que inclusive cobram dela ilegalmente, ela tem que pagar 25 cruzeiros por mês, ela não consegue pagar todo mês, aí tem dia que ela vai mais cedo para que ninguém barre ela. É uma prática que ela não gosta muito, inclusive ela fala, né, que as mulheres que estão ali são fofoqueiras pra caramba, mas essa água é uma água que permeia a narrativa, permeia a vida dela. E é legal porque quando eu penso na metáfora da água, né, dessa continuidade, do passar, né, algo que vai, assim como a vida dela, né, a gente conhece, acompanha a vida da narradora personagem por 5 anos, beleza? Bom, uma outra questão para a gente analisar também é em relação ao espaço da favela. Então, a favela, quando eu penso lá no Rubem Fonseca, por exemplo, eu tenho uma favela muito, não idealizada, mas estereotipada. Então, favela é só violência, né? Mas qual que é o lugar de fala que o Rubem Fonseca ocupava naquele momento para falar da favela? Se eu pensar naquele conto, né? Não só o Rubem Fonseca, tá, gente? Outros escritores também. Sérgio Santana, enfim. Mas o Rubem Fonseca, quando a gente pensa naquele conto Feliz Ano Novo, ele vai estereotipar quem são os ladrões da casa? Os favelados. Pronto. Será que todas as pessoas que moram na favela têm aquele mesmo comportamento? Olha como é que descreve essa favela pra gente. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que meça com um bairro pobre. Quando estou na cidade, tenho que impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadadas de cetim. E quando estou na favela, tenho que a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto despejado, ou seja, nada. Eu não vou ler todos os fragmentos com vocês, tá, gente? Não sei se vocês já perceberam nesse fragmento e no outro, que não tem uma... Temos ali alguns erros ortográficos, vamos dizer assim. Isso foi uma preocupação do editor, que foi o Haddad Dantas, o cara que inclusive descobriu a Carolina Maria de Jesus, quando ele estava atrás de uma reportagem, e ele se deparou com ela, e assim, bom, é agora que eu vou publicar esses textos. E ele que faz esse recorte, né, ele foi o editor desses 20 diários que gerou o quarto de despejo. Ele teve a preocupação em manter a linguagem assim como ela é, tá? Então, aqui a gente vê alguns erros ortográficos, falta de acentuação, concordância, regência, mas, ao mesmo tempo, eu vejo umas palavras complexas, sabe? Mas essa é a Carolina Maria de Jesus, tá bom? Um outro fragmento aqui, ó, sofrendo ainda a favela, isso eu acho mais interessante a gente observar, que vai falar como é seu dia a dia na favela, né? Então, por exemplo, choveu. Ferrou, gente. Está chovendo, eu não posso ir catar papel. O dia que chove, eu sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. Ou seja, o fato de chover, ela não poder sair, ela aproveita, né, esse estereótipo que tem e ela sai pedindo as coisas, ou seja, mendiga, beleza? Ou ainda esse outro fragmento. Quando vou na cidade, tenho a impressão que sou, ou melhor, que estou no paraíso. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com suas úlceras, as favelas. Olha que discurso crítico ela traz aqui. O que é uma úlcera? Quais são as chagas sociais, as favelas? Isso de uma das maiores cidades da América do Sul, São Paulo, e que os turistas acabam ignorando, tá? Olha o que acontece na favela ainda. Morreu um menino aqui na favela, tinha 2 meses. Se vivesse, ia passar fome. Ou seja, talvez a morte tenha sido o melhor para ele. Enfim. Gente, vocês estão ouvindo os cachorros? São meus vizinhos lá de cima, mas enfim, tá tudo certo.
Agora, trago uma visão dela, mas uma visão mais crítica, política. Isso é muito, muito interessante vocês observarem, porque eu falo que a UEL tem o costume de olhar para o texto, né, exigir do candidato essa leitura atemporal do objeto. Então, vejam que a criticidade que ela tem do contexto político, lá final dos anos 50, né, 60, início dos anos 60, ele é temporal, porque prevalece ainda, né? Eu não vou ler na ordem, quero começar lendo esse último aqui. Mentira. Esse local. O segundo do lado da lateral. De 4 em 4 anos, muda seus políticos e não revoluciona a fome, que tem essa matriz nas favelas e nos lares dos operários. Meu, percebem quanto que isso é marcante? Porque ela tá falando isso lá dos anos 50. O Graciliano Ramos, no livro Vidas Secas, acabei de comentar aqui, ele fez uma analogia, né? Ele fala, afinal, governo é governo, passa-se, muda-se os partidos, mas a postura é a mesma. Aqui ela tem essa mesma visão, tá? Ou aqui em cima, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professor. Do outro lado, a visão política está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Pesada essa fala dela. Eu quero chamar a atenção para que vocês observem a questão da pontuação. Acho que vocês já viram isso na redação, mas quando eu trabalho com períodos mais curtos, né, geralmente, eu tenho ideias mais impactantes. A mensagem fica mais impactante. Percebam como ela faz isso muito bem, tá? Quem governa o nosso país tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que podemos fazer a minoria? Então, veja, que quem governa o nosso país tem dinheiro e não sabe o que é fome, infelizmente. E por isso que ela fala, a pessoa que deve governar o país é uma pessoa que já sentiu a fome. Porque aí sim, ela vai dar um valor a esse problema social que está enraizado, sobretudo, ela coloca, né, especialmente nas favelas. Enfim, aqui tem outro fragmento que eu vou ler com vocês. Ah, não, tem que ler sim, gente, porque aqui mostra uma visão dela muito ampla de cultura. O povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. Meu, sabe o que é cavalo de Troia? Ela empregou isso muito bem, essa metáfora. Então, veja que, embora não seja ela não tenha tido acesso aos estudos, né, não tenha acesso à norma culta ao longo do seu texto, ela tem uma bagagem de vida, de cultura, de história ímpar, tá? Isso é muito importante a gente observar também, pessoal. Bom, dentro desse problema, então, tem a fome, tem a questão da água, que a água tem que buscar, não tem água encanada, né? Imagina a questão da higiene. Ela observa em relação aos vizinhos, a questão da bebida. E ela observa com esse olhar de causa e consequência. Então, vai ter o caso de uma criança que bebe, é o segundo excerto aqui. Então, a criança, ela bebe escondido, mas porque pai, mãe e avó bebem, a criança bebe também. Ou depois, a visão dela, dessa galera que gasta dinheiro com bebidas. Então, para quem está passando fome e gastar dinheiro com bebida, ela prefere algo muito melhor, que é investir em livros, tá? É o que ela coloca aqui no terceiro. E aqui uma preocupação de mulher para mulher. Hoje a Laila está embriagada. E eu fico pensando como é que uma mulher que tem 2 filhas de idade tenra pode embriagar-se até ficar inconsciente. E se rolar na cama e esmagar a recém-nascida? Então, novamente, uma preocupação de mãe, né? Mãe para mãe, mulher para mulher, que ela traz aqui nesse texto. Tá bom? Bom, aqui a questão da fome. Também não vou ler todos os fragmentos, mas chamo atenção para o primeiro, em especial, que fala o seguinte. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo, para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Então, vejam que é uma fome que dói, né? Ou ainda em relação aos seus filhos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais?
Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Então, essa tristeza de falar não pro filho de uma coisa mínima, né? E que o mínimo ela não tem. E o último fragmento: os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar, porque nem percebem o que eles estão comendo. E é interessante a gente observar, porque ela vai recorrer a algumas práticas que são bem recorrentes ainda hoje. Então, por exemplo, ela faz sopa de osso, né? Vai no frigorífico, dá alguns ossos para ela, faz uma sopa, e ela coloca uma farinha também de mandioca, que ainda hoje é comum quem mora em alguma favela, quem passa fome, fazer isso, porque dá sustância, tá? E é osso com água, gente. Osso com água, cozinha um tempo lá, tira toda a propriedade do osso, e mistura com a farinha e come, porque enche a barriga, tá? Só que essa fome que eu coloco aqui, eu chamo a atenção, eu não coloquei nenhum fragmento, peço até desculpa para vocês, a gente observar que a fome dela não é só uma fome física, é uma fome existencial. Isso é muito importante. Ela quer que as pessoas saibam quem é ela, especialmente porque ela não se reconhece como uma favelada, mas ela também não se reconhece enquanto autora. A gente já fala disso daqui a pouco, tá? Já para ir terminando a nossa aula, gente, aqui é um fragmento que eu vou falar sobre essa questão da literatura na sua vida, tá? Então, olha o fazer literário aparecendo no seu diário. 12 de junho. Eu deixei o leito às 6 da manhã porque quando a gente perde sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de couro que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhante, que a vida circula no jardim e contempla as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Muito foda, né? Então veja que a literatura, na verdade, tem uma função que extrapola o registro social histórico, mas também como uma fuga, né? Um modo de fugir daquela realidade. Uma função mais catártica que nós temos aqui. Um outro fragmento, ainda sobre o fazer poético. Toquei o carinho e fui buscar mais papéis. A Bela ia sorrindo e eu pensei no Casimiro de Abreu que disse: ri, criança, a vida é bela. Olha o conhecimento de mundo dela, pessoal. A vida é igual a um livro, só que depois de ter lido é que sabemos que encerra. E quando estamos no fim da vida é que sabemos como nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preto. Preto é minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. E aí, vejam que, embora eu fale sobre essa questão da escrita, eu tenho uma visão política, social, do seu lugar de fala, da sua apresentação, racismo estrutural nessa fala aí dela. Beleza? E aqui, gente, eu não trouxe fragmentos para ilustrar para vocês, porque senão vai ficar muito extenso nossa aula, mas para vocês pensarem, alguns tópicos. O primeiro é o poder do discurso. Em alguns momentos, a Carolina de Jesus, ela vai ameaçar os vizinhos, falando que vai colocar eles na história, em algum dos seus livros. Primeiro, o que eu acho muito interessante é que ela tem certeza que um dia ela vai ser famosa. Ela sonha isso. E ela tem uns filhos, o mais velho é um moleque mais atentado, vamos dizer assim, né, mais adolescente, né, nesses registros. E aí tem uns vizinhos que tacam merda nos seus filhos, né, e ela assim, meu, para com isso, senão eu vou te colocar nas minhas histórias. Então ela percebe esse poder do discurso, o poder que ela carrega nas mãos enquanto escritora, tá? Uma outra coisa que eu acho interessante a gente observar também é a questão do ambiente. Então, o ambiente acontece praticamente em toda a favela, só que ao longo da história ela vai falando um pouco sobre alguns animais que ali aparecem, né? E eu quero que vocês observem o seguinte, que o comportamento dela é um comportamento meio que do Manuel Bandeira, quando vai falar sobre, naquele poema, os bichos. Qual? De um animal. Então, em vários momentos, ela sofre, não só ela, mas as pessoas que estão ali, um processo de animalização, tá? E o ambiente vai servir como um espaço para nivelar o animal e o ser humano da favela. Isso é muito importante vocês observarem. E aqui eu coloquei algo que eu não tinha mencionado, que eu já havia mencionado para vocês, que ela é uma autora que ela vive num entre lugar.
que ela não se encaixa na favela, porque ela é mais sabida do que os outros que estão ali, né? Se eu pensar não só na parte de domínio das palavras, mas de visão de mundo, ela tem essa visão. Só que ela também não se encaixa enquanto aos produtores literários daquele momento, por uma questão social, financeira e tudo mais. Demorou muito para sair da favela, gente, muitos anos ainda, não foi de imediato. E ainda assim, depois que ela teve um bom conhecido quarto de despejo, ela, ela voltou a ser pobre, enfim, não soube administrar o dinheiro. E existem algumas críticas gritantes ao Dário Dantas, tanto que hoje, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a filha dela, a Veronice, que inclusive que está responsável por todo esse movimento da publicação resgate histórico, simbólico da Carolina de Jesus, ela não se dá bem com o Eudário Dantas, quem, né, tirou, quem encontrou a Conceição não, desculpa, a Carolina. E aqui eu chamo a atenção do que a UEL pode cobrar para vocês. Bom, a gente viu no vídeo anterior que a UEL tem feito intertextos, conexões, correlações entre os livros. Então, esse livro que vai falar sobre a questão de desigualdade social, racismo, intervenção militar, machismo, vai falar do lixo, né, esse ambiente. Vejam que eu tenho um discurso multifacetado na Carolina de Jesus. Quem vai se assemelhar muito com ela vai ser quem? Gregório de Matos. Gregório de Matos vai ter sonetos que vai falar da questão da fome, por exemplo. Algo para vocês observarem, tá? Uma outra coisa também é vocês lerem esse livro e pensarem numa memória coletiva de raça e gênero. Quantas Carolinas Maria de Jesus eu tenho na sociedade? Negras, que tem que sustentar os filhos, mãe solteira, tem o desejo de ser escritora, mas não consegue, tá? Então, não é só uma questão de raça, mas também uma questão de gênero. Por isso que eu vou falar de uma memória coletiva. Aqui, ela representa toda uma coletividade, a mulher negra brasileira, que mora na favela, tá? Chama atenção também para a questão da autenticidade do discurso, ou seja, o quanto real é esse discurso, né? Quando você lê esses textos, essas metáforas que ela faz, né, muito sabidas, você vê uma certa autenticidade, porque ela tem lugar de fala, ela tem propriedade sobre o tema do que ela está falando, tá? Observe também essas animalizações, essas comparações, né, que ela faz, especialmente quando ela compara realidades e pessoas. Então, pessoas da favela, repara que ela sempre está comparando com animais, isso é meio que recorrente. Observem também como que se dá o empoderamento feminino na obra. Aqui eu chamo a atenção que o ato dela escrever, o domínio das palavras, faz com que ela não seja uma pessoa leiga. As palavras, essa fome de existir ou resistir se dá graças às palavras no momento que ela escreve, ou quando ela consegue escrever. Ela sofre muito, inclusive, quando ela não consegue escrever, tá, pessoal? Quando falta folha, não tem lápis, ela sofre bastante com isso. E, por fim, vocês observarem qual que é o papel do texto literário. Então, a gente tem várias funções do texto literário. Tem uma função social? Sim, se eu pensar num texto, certamente é um texto que, a partir do momento que uma pessoa que não pertence a essa realidade lê um texto, ele vai ficar impactado e espera-se que ele fica solidário à situação. Mas, e ela com o texto literário? Qual que é o papel desse texto literário? Ele é um instrumento de resistir, de existir, de lutar, de empoderar-se. Então, vejam que quando eu pensar nesse livro da Carolina de Jesus, eu vou pensar em vários olhares, tá? E claro, pessoal, ele vai ter relação com outros livros que eu vou mencionando. Já adianto para vocês que ele tem uma pegada naturalista. E que quando a gente fala do livro Casa de Pensão, eu resgato de novo o Quarto de Despejo. E mais do que isso, é um texto certamente atemporal. Espero que saiam logo os outros livros que nós não conhecemos, e espero que outras universidades tenham coragem, assim como a UEL, assim como outras universidades nos últimos 8 anos, tenham colocado esse livro como uma leitura obrigatória, porque certamente eles estão tentando desconstruir esse patriarcado que ela registrou nos seus diários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida. E a gente se vê na próxima videoaula.
Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem e até mais. Fui.